colocar alguma coisa, Marcão? Não, pode prosseguir, meu velho. Pronto. Então, dentro dessa linha aí de controle motor, né, existem algumas teorias, e até hoje, o que a literatura traz, o que a ciência traz, realmente são teorias. A gente não tem ainda bem definido e descrito de que maneira o organismo, né, o ser humano, ele consegue produzir esses atos motores, né, de forma eficiente e coordenada, mas a gente tem uma série de descrições na literatura a partir de conceitos, né, que são organizados a partir desses estudiosos e que tentam, a partir da organização desses conceitos, criar, né, ou postular uma teoria que explique o que é o controle motor. Então, de que se tem notícia, né, as primeiras informações acerca de teorias de controle motor vêm do século retrasado, vem ainda do século XIX, a partir de estudos extremamente importantes desenvolvidos, né, por um pesquisador inglês chamado Charles Sherrington, onde ele se dedicou a tentar explicar de que maneira o ser humano conseguia produzir, né, essa variedade tão grande de movimentos. E naquele momento surgiu a teoria chamada teoria dos reflexos, né? Foi uma teoria muito bem descrita pelo Sherrington e que teve assim, uma influência muito grande dentro da ciência de uma forma geral, principalmente dentro da reabilitação, porque era o pouco de informação que se tinha no momento, né? Então, o que é que Sherrington ele colocava? Ele colocava que, na verdade, o ser humano ele se movimentava a partir de estímulos que desencadeavam essas respostas, né? Então, basicamente, se a gente analisar o arco reflexo seria um exemplo, né, de um movimento reflexo a partir de um estímulo sensorial, nesse caso, a percussão, né, do tendão de um músculo. Obviamente que essa técnica ela se desenvolveu, né? Ela tem, como toda essa técnica, perdão, essa teoria tem prós e contras, como todas as outras, mas ela tem o seu grau de contribuição muito forte e ela, enfim, ainda hoje ela é capaz de nos influenciar, né? Logo em seguida, a partir, né, da análise de outros pesquisadores, de outra corrente de pensamento, né, desenvolveu-se uma outra teoria chamada teoria hierárquica, que era uma teoria que levava em consideração uma participação mais importante do sistema nervoso central na produção do movimento voluntário, né? A principal crítica, entre aspas, à teoria dos reflexos era de que o movimento voluntário não necessariamente precisa de um estímulo sensorial para ocorrer, né? A partir dessa observação, né, esses pesquisadores, né, principalmente o Ruggles e Jackson, desenvolveu então uma organização hierárquica dentro desse sistema nervoso, onde centros superiores, representados pelo córtex cerebral, estruturas, né, do sistema nervoso central mais elevadas, controlavam estruturas mais inferiores, né? E aí nós tínhamos os movimentos reflexos primitivos, por exemplo, localizados em nível de tronco encefálico, e o nível mais inferior em nível de medula espinhal. E o córtex cerebral seria o grande agente gerenciador de toda essa conexão para a produção do ato motor, né? Logo após essa descrição, que foi uma descrição também muito importante, que influenciou muito a ciência de uma forma geral, principalmente as ciências da reabilitação, a gente vai poder falar isso um pouco mais para frente, percebeu-se que estava se dando pouca importância a outros componentes corporais que também são extremamente importantes no movimento. É justamente, né, que entra justamente essa interdisciplinaridade aí que o Marcão está falando, né? Que foi a teoria dos sistemas. Então, a teoria dos sistemas, ela leva em consideração outros componentes, como o componente músculo-esquelético, né? Se a gente fala de movimento, é difícil a gente dissociar o sistema nervoso do sistema efetor, propriamente dito, que é o sistema músculo-esquelético, né? O músculo é o órgão efetor. Então, a teoria dos sistemas abriu muito o leque e o raciocínio para essa interação mais complexa na produção do movimento, inclusive da relação desse organismo com as forças que o influenciam, principalmente a força da gravidade, né? Então, foi uma colaboração assim, extremamente importante, né, dos pesquisadores no sentido de ampliar essa ideia sobre o controle do movimento. Bom, avançando ainda mais, talvez mais recentemente, a teoria que mais recentemente contribui a teoria ecológica, que curiosamente desenvolvida por um grupo de psicólogos, né, na verdade contextualizam mais a importância da influência ambiental sobre o controle do movimento.
né? Então, na verdade, o que a gente observa ao final de toda essa análise e esse estudo que não termina é que não existe uma teoria superior à outra, né? Na verdade, de alguma maneira, elas se complementam, né? Elas vão se somando para que a gente tenha um entendimento mais bem detalhado sobre de que maneira ocorre o controle do movimento. Então, essas teorias ajudam muito ao entendimento, né, de como o ser humano produz movimento voluntário e, a partir desse entendimento, né, já fazendo aí a conexão com a prática clínica, o fisioterapeuta, ele, a partir do entendimento de como isso ocorre normalmente, ele tem mais facilidade de compreender as disfunções do movimento e também de conseguir, né, produzir uma intervenção que surta efeito melhor do que se ele não entendesse o que estava acontecendo, né, com aquele indivíduo. Falei demais, Marcão. Não, pode tocar o barco. Bom, então só para finalizar essa primeira parte, que é um pouco mais chata, brindando aí, né? Só completando um pouquinho sobre esses entendimentos, a gente já tem uma descrição hoje também um pouco mais robusta com relação à fisiologia, né, do controle motor. Então, essa descrição da fisiologia, ela é permitida, obviamente, a partir dos estudos que nós temos hoje, né? E você é um grande colaborador disso a partir do TMS e do seu, né, do que você desenvolve de entendimento sobre o funcionamento do sistema nervoso, através também de eletromiografia, eletroneuromiografia, né? Ressonância magnética funcional, enfim. Todas essas informações ajudam no entendimento de que forma, fisiologicamente, a gente produz o movimento voluntário. Então, assim, só curiosamente falando, porque isso tem muito a ver com o tema central da nossa live, é que o movimento ele se inicia a partir de uma área cerebral, né, cortical, não motora. Isso é muito curioso de compreender. Então, o nosso movimento voluntário, ele se inicia, se a gente tiver a oportunidade de cronologicamente organizar, né, de que maneira acontece esse movimento voluntário, ele se inicia de áreas não motoras, ou seja, de áreas relacionadas ao sistema límbico, de áreas relacionadas à motivação. Isso é muito interessante para a gente fazer o link, né, com a nossa terapia mais na frente. Então, se eu proponho para o indivíduo uma tarefa que para ele não traz nenhuma motivação, eu já começo perdendo, né? Então, essas áreas do sistema límbico, mais localizadas lá, né, na parte frontal, né, no giro do cíngulo, lá na parte mais frontal, elas é que vão dar o start para toda a circuitaria de, primeiro, organização desse movimento voluntário. Então, a gente vai ter a participação aí das áreas pré-motoras, que são as áreas responsáveis pelo planejamento do movimento. Nós estamos falando do movimento voluntário, né? Essas áreas pré-motoras têm muita contribuição e colaboração de duas outras estruturas encefálicas, que são cerebelo e núcleos da base, né? Estruturas fundamentais na modulação, no refinamento desse movimento voluntário. Após toda essa informação, né, nós temos a necessidade do envio dessa informação, porque o destino final dessa informação é o músculo estriado esquelético. Então, essa eferência, né, ela desce a partir de vias motoras descendentes, e a principal delas é o sistema piramidal, né, o trato córtico espinhal lateral. Esse, que é considerado o primeiro neurônio motor, é ele quem vai fazer o contato com o segundo neurônio, que é aquele que vai para a periferia, seja ele localizado em nível de tronco encefálico ou em nível de medula, para conectar essa informação motora até o músculo. E lá, na junção, na placa motora, essa informação finalmente chega no músculo e o movimento é realizado, né? Hoje a gente já sabe que o ato motor não para aí, né? O resultado desse movimento é extremamente importante para como o sistema nervoso continuará produzindo esse movimento, né? Então, essa aferência sensorial, essa percepção do movimento que está sendo realizado, garante com que o movimento seja ou não, né, ajustado na medida da necessidade, e isso serve também como um feedback para esse indivíduo ter lá no seu arcabouço lá de informações se aquela estratégia foi eficiente ou não, para que quando ele vá executar uma próxima vez, ele acesse essa mesma estratégia ou ele modifique para a realização da atividade, né? Então, aí a gente vê componentes do sistema nervoso central, né, encefálicos, medula, né, a gente vê o componente periférico, a gente vê o componente muscular,
E a gente vê o componente sensorial, né, retornando, e, obviamente, todo esse corpo submetido às interferências do ambiente. Então, o sistema nervoso ele tem que ter essa capacidade de fazer esse ajuste sempre que o ambiente impuser qualquer tipo de novidade ou qualquer tipo de alteração, né? E o sistema nervoso precisa responder rapidamente para manter esse movimento funcional, manter a execução da tarefa com sucesso. Joia? Bom, então vamos lá. Marcos, vou